Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você opera a favor de uma captura de liquidez pegando um trade de continuidade pós captura de stop loss. Então a gente sabe que as melhores oportunidades de trade elas vão vir a partir de capturas de liquidez. Depois que o mercado limpa os stop loss da maioria dos traders, a gente vê o mercado indo lá e gerando boas configurações, boas oportunidades, bons desenvolvimentos, e esses trades eles são bem conclusivos e o mercado costuma andar bastante, andar fluido, porque ele já fez as micro manipulações que ele costuma fazer todos os dias, que vai lá, captura a liquidez da maioria dos traders que entram em configurações muito básicas, muito comuns, sem contexto, sem reunião de conceitos, a partir de um único conceito básico, e aí o mercado vai lá, limpa os stop loss da maioria dos traders e gera um bom movimento, muitas das vezes a favor do direcional que o trader estava querendo ver, mas ele entrou no time errado, o mercado foi lá e capturou os stop loss, capturou a liquidez e depois gera uma movimentação. A gente vê isso frequentemente, saber operar esse tipo de movimento é uma vantagem muito grande. E é exatamente o que a gente vai entender aqui, mas óbvio, não somente isso, né? Como que você pega um trade de continuidade pós captura de liquidez? Porque tem como você pegar o trade na captura de liquidez e pegar o trade pós captura de liquidez na continuidade do movimento. Então é exatamente o tema que a gente vai estar abordando aqui agora. Bora começar com esse conteúdo. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. É um conteúdo que vai elevar o seu nível no mercado e bora entender essas movimentações. Aqui a gente já vai ter alguns movimentos como esse, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um de continuidade que eu vou mostrar para vocês, mas são outros aqui que a gente vai ver, depois eu volto nesse daqui. Olha só, o que a gente vê aqui nesse movimento, pessoal, é contexto, leitura gráfica eficiente, que é o que você tem que estar sempre fazendo. Você vai tirando o zoom do gráfico, você pode até subir ali o tempo gráfico, vou lá para os 5 minutos, vou lá para os 15 minutos, tá? Tanto faz, você vai subindo ali um pouco o tempo gráfico, você vai tendo uma noção do contexto da movimentação, tirando o zoom e tendo uma visualização mais completa do movimento de preço. O que você consegue visualizar aqui no 15 minutos, por exemplo, é que aqui a gente tem fundos de liquidez, tá vendo? Esses fundos aqui nivelados representam um nível de suporte, tá vendo? O preço bateu aqui uma vez, o preço bateu aqui outra vez, o preço bateu aqui outra vez. Lá nos 5 minutos vai ficar ainda mais nítido. Olha só, olha lá, nos 5 minutos fica ainda mais evidente, tá vendo? Aqui, 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 o preço veio respeitando essa região, mostrando que é um nível de suporte. Muita gente vai vir comprando em nível de suporte, vai encher de liquidez embaixo, e a gente sabe que esse movimento aqui de baixa é uma captura de liquidez. Beleza. E aí a gente sabe que embaixo dessa zona de liquidez, temos aqui uma zona de demanda de muita qualidade. Essa aqui é uma região institucional, é uma região que a gente chama de sell to buy, por quê? É uma venda repentina, tá vendo? O preço ele vem subindo. A gente vê uma venda repentina, que são esse movimento forte para baixo, né? Esse candle forte, e ele continua subindo depois, ignorando totalmente esse movimento de baixa. Essa barra ignorada, esse movimento repentino para baixo, chama sell to buy. É um movimento que venda para vender, né? Venda para comprar, aliás. Sell to buy, venda para comprar. Cria aqui uma zona de demanda muito vantajosa, gráfico de 5 minutos a gente vê ela de maneira nítida. Então o mercado tem aqui uma zona de demanda muito boa, institucional, tem uma região de liquidez, e a gente sabe que quando o mercado captura liquidez embaixo de fundos, ele entra num ponto comprador profissional, tá? O trader profissional, o institucional, eles vão montar posições compradas embaixo de fundos assim, porque a maioria dos traders ou comprou no suporte e está cheio de stop loss aqui embaixo e foi estopado pelo movimento de captura de liquidez, ou então vai entrar vendido porque o preço quebrou um nível de suporte nítido, né? A análise técnica ela faz exatamente isso com o trader, né? O trader que usa técnicas comuns ele vai identificar isso, vai identificar o nível de suporte, preço quebrando esse nível de suporte com candles cheios, realmente o interesse vendedor aqui minimamente evidente. A maioria dos traders vai entrar vendido acreditando que o suporte vai virar resistência e por aí vai. Então a gente vê a maioria dos traders ou sendo estopado na compra em cima do suporte ou entrando vendido, enquanto o trader profissional está pensando em compras embaixo do nível de suporte quando o preço fura ele. Isso aí que é o objetivo, que é um ponto comprador. Então a gente tem uma zona de demanda e um ponto comprador que é esse fundo nivelado, esse nível de suporte. Então o mercado está num ponto de compra aqui muito relevante, ele pega lá na região, vem disparando para cima, e essa aqui é uma movimentação de alta que se você encontrar movimentos para você seguir esse direcional de alta faz todo sentido. Então é o que a gente vai ver aqui nessa movimentação. Porém, lá em cima, o que a gente tem é um topo de liquidez também. Em cima de topos expressivos como esse, tem liquidez, só que é liquidez de topos. Então isso aqui, quando o preço visita em cima, é um ponto de venda que ele entra. Então o mercado faz uma configuração como essa, ó, 1, 2, 3, tá vendo?
ele valida aquele topo lá em cima como um topo válido. Quando o preço visita em cima de topos assim, ele está limpando liquidez em cima de topos. E remete à possibilidade de venda, porque em cima de topos o preço entra num ponto profissional de venda. Tá? Então lá no tempo gráfico menor, vamos falar sobre essa venda primeiro, depois falar sobre a compra a favor desse direcional. Mas a venda primeiro, olha só, o preço vai lá em cima. Ele captura a liquidez nesse momento, olha lá, ele já dá uma furadinha na região e começa a capturar a liquidez. Então ele vai desenvolvendo o movimento e ele começa aqui a fazer o choque de confirmação. Esse movimento aqui é uma captura de liquidez muito sutil, tá vendo? O preço ele beliscou a liquidez ali em cima só. É legal quando ele captura mais expressivo, ele dá uma distanciada um pouquinho do topo e aí sim ele vem trazendo confirmação. Como ele fez uma captura sutil e já está confirmando a venda, porque a venda vem confirmada a partir do momento que ele quebra um fundo válido, tá vendo? Ele limpa a liquidez lá em cima, entra esse interesse vendedor, porque é um ponto de venda, e aí ele quebra fundos. No que ele quebra fundos, ó, igual ele fez aqui, por meio desse movimento de baixa, na hora que ele volta no teste, tem uma venda para aproveitar o movimento de baixa. A gente mapeou esse cenário com antecedência lá no time, inclusive essa compra aqui embaixo, essa venda aqui em cima, os cenários de continuidade, todos os trades aqui a gente mapeou com antecedência lá no time da Excelência Trade. Eu vou mostrar aqui para vocês o antes e depois dessas configurações. Mas aqui a gente tem esse movimento que o preço veio de fato gerando ele aqui para nós. Então a gente sabe que quebrando esse fundo, ó, a gente pode até marcar ele aqui, quebrando esse fundo nesse movimento de baixo já é o choque. Quando ele volta aqui, você já tem uma venda. O único problema disso aqui é que o choque está um pouco grande. Quando ele é muito grande, assim, é um pouco pior. E a liquidez foi limpa aqui, mas foi muito pouco, tá vendo? Só deu uma beliscada em cima. Então, se ele gerar um trade depois de continuidade para essa venda, ao invés de você vender aqui em cima, você vender um pouco mais aqui embaixo, faz muito sentido se ele gerar esse cenário. Então, ele acaba fazendo isso. Olha lá, ele faz um movimento aqui, que é isso daqui, olha só. Para quem sabe o que é o choque de confirmação, vai entender que isso aqui é um choque de compra. O preço quebrou esse topo nesse movimento de alta, tá vendo? Ele fez aqui para nós 1, 2, 3 e quebrou os topos. Isso aqui é um choque de compra, ou seja, não faz sentido nenhum. Como é que ele está fazendo um gatilho de compra? É um gatilho de compra. Como que ele está fazendo um gatilho de compra dentro de uma região que é de venda? Percebe? Então ele está querendo cair e quando o mercado quer cair, ele induz todos os traders a compras. Então ele faz esse gatilho de compra. Muita gente fica esperando um teste aqui, ó, depois que quebrou esse topo nesse movimento de alta, igual eu marquei aqui em vermelho, muita gente fica esperando o teste aqui para esperar movimentos de alta, porque é um gatilho de compra. Só que isso aqui não vai acontecer porque a gente tem ali o preço capturando liquidez de oferta, né? Até então, beleza. Cenários de compra faz sentido porque o preço está subindo a favor da liquidez lá de baixo, que é de compra. Mas no momento que ele visita em cima desse topo, ele está num ponto de venda agora. Então tem de entrar interesse vendedor, inclusive veio entrando e veio confirmando venda. E aí ele faz esse choque de compra, esse gatilho de compra aqui do nada, não faz sentido nenhum. A maior probabilidade é que o preço continue caindo no movimento. Olha lá. Beleza, no que ele continua caindo, ele cria o POI, que é a zona para você pegar um trade a favor do direcional de uma captura de liquidez. Então aqui a gente vê ele fazendo isso aqui, ó. 1, 2, 3, quebra os topos, é esse gatilho de compra que não faz sentido nenhum aqui, ou seja, uma indução ao erro, e aí o mercado ignora esse gatilho de compra, porque não faz sentido, o cenário está de venda ali agora, e ele continua caindo com pressão, tá vendo? No que ele continua caindo, ele valida aqui nessa região o POI, que é uma zona de venda, que fica exatamente aqui. É uma zona muito boa de venda. Você pode pegar o Volume Profile, por exemplo, que é uma ferramenta que te auxilia muito nas operações, e aí você vê que a POC dá exatamente em cima, tá vendo? Mostrando que é uma zona de muito volume concentrado, uma região de muito valor para o preço. Então, quando ele volta nessa região, você tem uma venda para aproveitar esse movimento. Inclusive, coloquei o resultado desse trade lá nos meus stories do Instagram. Foi agora há pouco esse trade. Meu Instagram está aqui em cima, cheio de conteúdo. Tem ouro refinado lá nos stories todos os dias, onde a gente vai detalhando cada uma dessas operações em todos os mercados, né? Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todas mapeadas, desenhadas com antecedência aqui no time da Excelência Trade. Inclusive, esse movimento ele já estava até desenvolvendo aqui na imagem, ó. Olha lá, ele já estava ali, é só vender onde eu estou circulando, tá vendo? A gente estava falando sobre ele aqui é só o trechinho, olha lá, e aí ele já está desenvolvendo. Depois ele vai gerar todo o movimento que a gente vai ver aqui, que é exatamente a venda nesse ponto, né? Você vai colocar sua ordem aqui, stop em cima dos topos, para aproveitar esse movimento de baixo que o ativo vai estar desenvolvendo, que tem que andar pelo menos 3 vezes o seu risco. Deixa eu colocar para cá, e aí ele vai lá, naturalmente, pega sua ordem e vai gerando esse cenário lá para baixo. Um trade de continuidade pós-captura de liquidez. Tá vendo? Ele capturou a liquidez lá em cima e gerou esse POI, que é uma região de oferta para você vender a favor desse direcional e a favor da captura de liquidez pegar um trade
de continuidade, beleza? Então isso aqui é muito encaixado, é exatamente aquilo ali, ó, tá vendo? Vendendo aquela região, ele vai desenvolvendo e vai gerando esse cenário. Então isso aqui é um trade muito bom. E aí depois ele vai gerando uma movimentação aqui, olha só o que ele fez logo depois. Já gerou o trade, né? Aqui já é um alvo legal, que é 3 vezes o seu risco, já está muito bom, está de bom tamanho. Aqui é uma zona de demanda, então assim, já é uma região boa para você estar fechando esse trade. E aí ele vai desenvolvendo. Ele vai subir um pouco agora novamente. E essa alta aqui agora que ele está fazendo, olha que interessante esse movimento. Essa alta que ele está fazendo é a favor dessa alta aqui que ele tinha feito antes. E essa alta que ele tinha feito antes está indo a favor da captura de liquidez aqui de baixo. Então ele já capturou a liquidez lá em cima, entrou no ponto de venda, já gerou a reação de venda, agora ele já está virado para essa liquidez de novo de compra. Então ele está subindo a favor dessa liquidez de compra. Agora sim, se ele gerar gatilhos de compra, você está indo a favor dessa liquidez aqui de baixo. Tá? Então ele vem subindo aqui na movimentação e olha só o que ele faz. Opa, o que é isso aqui agora, pessoal? Olha só esse movimento. O que é isso? O preço acabou de quebrar esse fundo nesse movimento de baixo. Então ele fez aqui 1, 2, 3 e quebrou os fundos. O que a gente acabou de ver aqui sobre esse movimento? Ó? Foi inclusive aqui. Ó. 1, 2, 3 e quebrou os fundos. O que isso aqui era lá em cima? Gatilho de venda por conta da captura de liquidez. Ou seja, é um sinal de venda. Quando está bem posicionado é um sinal de venda. Aqui do nada faz sentido? Sem capturar liquidez, sem nada, gatilho de venda aqui do nada. Lembra que ele está indo a favor da captura de liquidez de compra e aí ele faz gatilho de venda? É a mesma coisa que ele fez aqui, só que é o inverso, né? Ele limpou liquidez de venda e está caindo a favor da liquidez de venda. Aí ele induz todos os traders na compra e gera uma baita possibilidade de você vender em cima disso. Aqui ele está subindo a favor da liquidez de compra. Aí ele induz os traders todos a vendas, tá vendo? Gatilho de venda não faz sentido nenhum. Tá vendo como é que a leitura é importante? Aqui não faz sentido gatilho de venda porque ele está subindo a favor da compra. Então, quando o mercado quer subir, ele induz todo mundo na venda. Quando ele quer cair, ele induz todo mundo na compra. É o que a gente vê. O mercado, todo mundo tem que ir para um lado para poucos ir para o lado certo do mercado. É assim que funciona o mercado. Então, o mercado é feito de negócios, contraparte, isso tem que acontecer. Então, a gente vê isso aqui sendo desenvolvido, ele vai continuar subindo, vai ignorar esse gatilho de venda, né? Porque não faz sentido vendas ali diante de um movimento que está com interesse de subir agora. E aí ele ignora. No que ele ignora, o que ele forma? Movimento. 1, 2, 3, quebra os fundos, gatilho de venda, continua subindo, ignora esse gatilho de venda, criou aqui o POI. Né? A zona de demanda. POI exatamente criado nessa região. Zona de compra. Você puxa o volume profile, todo movimento de alta, boom, a POC dá lá na região. Muito próximo, né? Aqui você pode puxar para cima também. É uma região única ali, né? Já é a região de compra. Tá? Eu gostaria de ver ela até mais refinada aqui por conta do risco. Ó. Tem que ficar um risco padrão ali, barato stop. Então ele vai desenvolvendo esse cenário, que ele já criou outro movimento bom, então deixa ele andar. Olha só, a gente mapeando isso aqui exatamente lá no time. Ó, vou até puxar aqui. Ó, olha lá. Tá vendo? A gente estava mapeando exatamente isso. Olha lá, a região sendo desenvolvida, ou seja, só para você clicar e pegar o trade. Igual todos os trades que eu trago aqui no Instagram, em todos. A gente tem um grupo no Telegram gratuito, né? Estou sempre mostrando várias configurações por lá. Entra no nosso grupo do Telegram, o link está aí no comentário fixado, com tudo detalhado. Tá vendo? A gente faz isso em todos os mercados, todos os dias. Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Tá vendo lá? 5 horas atrás eu mandei ali no canal Racionais, lá a gente estava de olho nesse movimento. Preço criando o POI, olha lá, ele indo ali, você tem uma compra para continuidade do movimento, tá vendo? Ou seja, é só clicar. Todos os dias eu mando todo mundo comprar numa região, vender numa região, em todos os mercados. 17 ativos diferentes, a gente mapeia todos os dias, todas as oportunidades desenhadas antes. Isso te ajuda demais. Fora toda a parte do treinamento, de fato, né? O nosso programa de formação completa. Ali é só o nosso ambiente de prática. Então, você vendo esse cenário, o preço vai subindo. Na hora que ele for ali, vai ter um cenário legal. Ele acaba ainda fazendo esse movimento de pivô lá. Isso aqui fica melhor ainda, porque ele faz isso aqui, ó. 1, 2, 3. O que ele faz quando ele cria isso? Fundo. Quando ele renova esse topo nesse movimento de alta, ele valida esse fundo. Isso aqui se torna um fundo de liquidez. Lembra que aqui era... Aqui ele fez isso, ó, lembra? Ó, 1, 2, 3. Renovou essa mínima nesse movimento de baixo. Lembra que esse topo era um topo de liquidez? Quando ele visita ali, ele está num ponto de venda. Aqui é o oposto, né? Ele fez só que para cima. Então é um fundo de liquidez. Quando ele visita embaixo, é um ponto de compra. Só que o que tem embaixo desse fundo? O que tem embaixo desse fundo aqui?
uma baita zona de demanda institucional, com confluência, com POC em cima do volume profile. O que tem embaixo desse fundo? Nada mais do que esse movimento todo seguindo o direcional da forte captura de liquidez, ou seja, um baita movimento para você seguir de fato, de continuidade. Então você tem uma região muito boa aqui embaixo. Só comprar nessa região, stop lá embaixo dos fundos, para aproveitar movimento de preço. Tá? Que tem que andar também pelo menos 3 vezes o seu risco. Então ele indo lá embaixo, a gente tem um bom cenário de compra ali. Ele vai lá, pega a sua ordem e vai desenvolvendo o cenário. E gera esse trade de continuidade. Olha lá, perfeito na região. Só comprar e aproveitar o movimento de preço. Tá vendo? Então aqui o outro cenário, 100% mapeado, desenhado para continuidade da captura de liquidez. Percebe como que você ter a leitura é importante? Tirar o zoom do gráfico, subir às vezes um pouco o tempo gráfico, dar uma navegada nos movimentos para você entender que aqui ele está querendo subir, então ele vai induzir todo mundo na venda. Aqui ele está querendo cair, ele vai induzir todo mundo na compra, por conta de capturas de liquidez. Aqui ele está capturando liquidez de compra, então ele está subindo. Anteriormente, aqui, igual eu falei no início do vídeo, teve um outro cenário também, que a gente também mapeou lá no time com antecedência. Foi esse movimento aqui, ó. Olha lá, aqui ele quebrou esse fundo. Ó, marcar aqui direitinho para vocês verem. Tá vendo? Ele fez aqui esse movimento, ó. 1, 2, 3 e quebrou os fundos. É de novo aquele choque de venda, é o gatilho de venda. Tem contexto para venda aqui? Não tem. A liquidez de venda está aqui em cima. Lembra? Aqui em cima é um ponto de venda que vale a pena ficar de olho em gatilho de venda, em confirmações. Agora, embaixo dessa região, do nada, o choque assim, não faz sentido. E o que ele está fazendo aqui? Está subindo a favor da liquidez. Então ele está querendo subir. Ele está subindo a favor da liquidez. Olha essa estrutura lateral que ele criou aqui embaixo. Essa estrutura lateral, o que ela te apresenta? O preço fica andando de lado. Só que ele fica furando a resistência da estrutura lateral. Olha só, deixa eu marcar aqui para vocês verem. Parte de cima da estrutura lateral e parte de baixo da estrutura lateral. Tá vendo? Que é o nível de suporte da estrutura e o nível de resistência da estrutura. Ele fura a resistência várias vezes, tá vendo? Mostrando que regiões de oferta não estão sendo respeitadas pelo preço. É isso que ele te mostra. E o nível de suporte da estrutura? Totalmente respeitado. Ele fica bem mais próximo da resistência e com dificuldade de ficar próximo do nível de suporte. Sem contar que ele fura a resistência, igual eu falei. Isso tudo aqui são sinais de compra. Pressão de demanda nesses níveis de preço. Pouca pressão de oferta nesses níveis de preço. Todo direcional, percebe que o preço está num direcional de alta aqui? Percebe que ele iniciou uma tendência de alta? Essa tendência de alta só começou porque toda tendência de alta e de baixa ela é definida a partir dos equilíbrios de preço. Então, se você quer descobrir para onde o preço vai, você tem que dominar o equilíbrio de preço. Toda tendência de alta ou de baixa é definida, ou seja, vai ser de alta ou vai ser de baixa, o direcional daquele dia, o preço vai ficar subindo naquele dia ou vai cair naquele dia. Tudo isso é definido pelos equilíbrios de preço. Equilíbrios que mostram pressão de demanda e pouca pressão de oferta, ou vice-versa. Pressão de oferta e pouca pressão de demanda. Nesse caso, mostra pressão de demanda. Então, o direcional vai ser de alta. A gente já tinha mapeado isso aqui desde ontem de noite. Né? Antes dele, tá vendo? Ele abriu aqui de manhã hoje. Desde ontem a gente já tinha falado dele subindo aqui e induzindo todo mundo na venda e depois continuando subindo. A gente já tinha falado isso lá no time. E aí ele voltando ali, você tem uma compra na continuidade. De fato, acabou de fazer aqui em cima um pouquinho. Fez um pouco mais em cima do que a gente tinha falado, mas é a mesma coisa. Né? Eu tinha falado aqui assim, ó. Mas ele fez aqui a mesma coisa, obviamente, porque estando embaixo dessa região é a mesma coisa. Então ele faz a quebra de fundo, tá vendo? Induz todo mundo na venda e continua subindo. Ó. Nessa aqui ele já continua subindo. Ó. Tá vendo? Ele ficou meio andando de lado aqui, fica difícil de visualizar. Ó. Mas nessa puxada para cima, ele já continuou subindo. Já quebrou esse topo nesse movimento de alta. Então ele já criou o POI, fazendo esse movimento. Ó. 1, 2, 3, quebrou os fundos. Fez o choque de indução e continua subindo, ignorando esse choque de indução, esse choque de venda, que não tem sentido ali. Então ele já criou o POI, que é exatamente aqui. Ó. Então você tem uma compra aqui, ó, nesse ponto, para aproveitar o movimento de alta. Vou colocar a setinha aqui, porque quando tem setinha, são cenários que a gente mapeou lá no time. Então, ó, coloca o stop aqui embaixo. Você vê que ele ficou andando de lado ali, mas não puxou para baixo, não perdeu o fundo e gera um movimento lá para cima, que tem que andar pelo menos 3 vezes o seu risco. Perfeito, outro cenário aqui. Então, assim, tudo seguindo captura de liquidez a partir de induções que o mercado vai gerando para os traders que não têm a leitura ali correta do movimento, então simplesmente pegando trade às cegas, né? Sem contexto, beleza? O contexto é o mais importante. Então,
Então aqui a gente vai vendo movimentos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma configuração também que foi bem interessante. Olha lá, aqui, isso aqui a gente mapeou lá no time, essa venda aqui também, ó, foi hoje. Olha lá, o preço visitando em cima desse topo. Tá vendo? Visitando em cima do topo e fazendo o choque de confirmação ali. Beleza, a gente tem uma venda porque tem vários contextos ali que apresentam essa possibilidade. Vou até abrir aqui para vocês verem. Ó. Olha lá. O preço vem andando de forma lateral. Tá vendo aqui em cima? Quando ele cai, anda de lado e continua caindo, essa andada de lado se torna uma região de interesse. É uma baita zona de volume aqui, uma zona de valor para o preço. Costuma ser zonas de oferta nesse caso aqui. É uma zona de oferta. Em cima desse topo aqui expressivo, ó, é uma zona de venda. Em cima do topo é uma zona profissional de venda e ele vai encontrar com a zona de oferta, que é essa lateralização. Então você tem ali um choque de confirmação e é só vender onde está circulado aqui, ó, tá vendo? E aproveitar o movimento. De fato, logo depois, ó, onde ele fez ali o choque. Ó, o topo que eu falei é esse daqui. Tá vendo, gente? É esse topo. A região lateral que eu estava falando é aqui em cima, tá vendo? Tem até um volume forte ali do volume profile, mostrando que é uma zona de muito volume, igual eu falei. Então é uma zona de oferta. Na hora que ele visita aqui em cima, ó, aqui do lado, ó, visitou em cima do topo, entrou no ponto de venda e pegou na zona de oferta lá. Olha o choque de confirmação feito, que a gente tinha falado lá. Ó. Tá vendo? Choque ali. Olha lá, perfeito. Quebrou os fundos com esse forte movimento de baixa. Na hora que ele volta para testar, você tem uma venda ali. Aqui já não é na continuidade da captura de liquidez. Aqui é na captura de liquidez, que é um trade muito bom também. Só você vender onde está circulado e aproveitar o movimento. Ó, a venda vem exatamente aqui para você aproveitar a movimentação de baixo. Ó, esse movimento de baixo aqui mesmo. Tá vendo? Perfeito. Já é um movimento muito bom ali. Depois ele ficou andando de lado aqui e aí ele vem caindo a favor da captura de liquidez. Tá vendo? Esse movimento aqui, ó, de baixa é a favor da captura de liquidez que acabou de ocorrer. O que ele vai fazer muitas das vezes? Vai induzir na compra. Olha ele induzindo na compra aqui. Ó, 1, 2, 3. Quebra os topos para cima com interesse. Induz na compra. Só que o que ele vai fazer? Vai continuar caindo. Porque não tem contexto para compra aqui dentro de um movimento lateral desse. Não faz sentido. Então ele continua caindo. Ele valida lá em cima o POI, onde está marcado aqui já. Ó. Zona de oferta. Olha ele voltando lá na região. Respeitando a região. E desenvolvendo a continuidade. A gente tinha falado disso lá no time também, cenário de continuidade aqui por POI a partir desse contexto para ir a favor dessa captura de liquidez naturalmente, igual eu mostrei lá nos outros cenários. Então aqui também é um movimento como esse. Então você vai vendo, cara, que é muito importante você ter, primeira coisa, leitura, contexto, reunir os conceitos e tirar zoom do gráfico, colocar zoom no gráfico, subir às vezes um pouquinho o tempo gráfico, ter uma noção do contexto e dos reais interesses do preço faz total diferença. Olha só esse movimento que bonito aqui, pessoal. Esse movimento aqui ele está total de continuidade, só que aqui não é uma continuidade de captura de liquidez, é uma continuidade de tendência mesmo, a partir de uma reacumulação. Tá vendo? O preço está numa tendência nítida de alta, subindo bastante aqui no movimento, e ele cria essa estrutura. Olha que estrutura bonita. Olha essa estrutura toda bem desenvolvida, né? O preço vem andando de maneira lateral, diante de uma tendência toda como essa, começou a corrigir, começou a andar de lado, criou um nível de suporte de liquidez evidente. Embaixo é um ponto de compra, lembra? Ainda mais uma tendência forte de alta como essa. Ele captura a liquidez dessa tendência. Nessa captura de liquidez, a gente reduz aqui o tempo gráfico. A gente pode jogar lá no tempo gráfico micro, pode ser até um 1 minuto aqui para a gente conseguir um time de entrada preciso, né? Quando você alinha o macro com o micro, essa estrutura aqui ela é lá do 15 minutos, por exemplo. Se você refina a captura de liquidez lá no 1 minuto, você tem ali um time de entrada onde você vai ter um stop micro, ou seja, o seu risco na operação é micro de 1 minuto e o seu retorno lá de 15 minutos. Olha o tamanho do movimento. Tá vendo? Ou seja, nessa aqui, cara, que você arrisca só um pinguinho, quase nada. Se o preço quiser cair ali, o contexto todo favorável para subir. Se o preço quiser cair, você perde muito pouquinho, que seu stop é micro de 1 minuto e o seu retorno exponencial lá para cima, um retorno gigante. Então é sempre importante trabalhar corretamente no mercado com macro e micro, né? Então se você reduz aqui o tempo gráfico, olha só o RSI te apresentando aqui uma divergência no RSI, te mostrando aqui que o preço está caindo sem tanto interesse assim de cair, tá vendo? A gente vê uma divergência aqui no RSI nada muito gigante, né? Mas tem uma divergência porque o preço vem caindo na captura de liquidez, né? Furando o suporte, renovando os mínimos. E o RSI lateral, tá vendo? Não é que se o RSI estivesse subindo, seria uma divergência muito forte.
mas ele está lateral. Você vê que a força relativa, que é o RSI, não está acompanhando a renovação grande de mínima que o preço fez. Ó. Esse fundo é esse fundo aqui, tá vendo? E esse fundo lá embaixo é esse fundo aqui que está junto, tá vendo? Então o RSI, força relativa, não renova as mínimas igual o preço está renovando. Mostra que o preço está caindo sem interesse de cair. É uma fraqueza latente no movimento de baixa que mostra que a demanda está entrando escondido em segundo plano no movimento de baixa. Então, enquanto o preço cai, a demanda está entrando em segundo plano. Isso remete a interesse comprador, ainda mais que a tendência é forte de alta, ainda mais que ele está capturando liquidez de suporte, isso remete a ponto comprador profissional. E aí ele só precisa fazer aqui a entrada de interesse comprador de fato e o gatilho de entrada, né? O choque de confirmação. Então ele faz o choque de confirmação perfeito aqui, ó. Perfeito, tá vendo? 1, 2, 3 e bum, quebra de fato os topos, já capturando bem a liquidez expressiva ali. Perfeito. Então na hora que ele volta no teste tem uma compra para aproveitar esse movimento explosivo lá para cima. Então sua entrada exatamente aqui no teste, stop abaixo dos fundos e aproveitar esse movimento que se estende lá para cima. Nessa movimentação toda, a gente estava de olho exatamente nisso lá no time, perfeito. Olha lá, a gente marcando. Vale a pena marcar ela. Olha lá. Para possibilidade de compra e de venda, de certa forma. Então, não sei se está dando para pegar o áudio aí. Faz bastante sentido que está indo a favor desse movimento. Olha lá, pronto. Foi ali, fez o choque, só comprar nesse movimento é o que a gente está falando ali na configuração. Então, vai embora lá para cima até essa região de resistência que já é um ótimo alvo. A gente está falando sobre um trade aqui de 9 vezes o risco-retorno. Significa que se você arrisca, por exemplo, R$100 nessa operação, arriscou R$100 aqui, 9 vezes o risco significa que você fez R$900 aqui arriscando R$100, por exemplo. Só que ele vai muito mais, né? Se você quiser levar o trade infinito, esse aqui dá para segurar infinito, que ele vai embora lá para cima muito mais. Lá em cima a gente está falando de um trade, só para ter noção, né, no movimento inteiro, que foi tudo agora aqui, né? Não é um movimento de vários dias, não. Isso aqui foi tudo agora, beleza? 30 vezes o risco praticamente. 30 vezes o risco significa que se você arrisca R$100, você faz R$3.000 nesse trade, arriscando R$100. Ou seja, relação risco-retorno é muito importante saber trabalhar no mercado também. Beleza? Então, pessoal, pega esses detalhes. Aqui é uma continuidade sem ser continuidade de captura de liquidez, né? Um pouco diferente, mas quis mostrar para vocês que acabou de acontecer esse trade aqui e a gente estava de olho nele ali, foi um cenário legal. Mas pega esses detalhes, você ter essa leitura das capturas de liquidez e buscar pegar trades nelas ou então na continuidade dela, faz todo sentido para você ter uma leitura mais precisa. Beleza? Vamos junto, pessoal. Contem comigo. Fui! Valeu!